Bom dia, meus irmãos. Mais uma semana se iniciando. E essa semana vou passar com vocês todas as manhãs aí nos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, fazendo esses devocionais diários, refletindo um pouquinho a respeito do nosso Senhor, na Palavra de Deus, a fim de que possamos conhecer mais dele, aprender, né, sermos transformados à imagem dele, sermos confortados, né? E a pandemia ela está durando mais do que a gente gostaria, mais do que a gente imaginava, né? E com isso eu tenho notado que sofrimento tem sido realmente algo presente nas nossas vidas e de maneira geral, né? Todos nós de alguma maneira temos sofrido pelo menos um pouco, né? O isolamento pelo menos já nos coloca nessa situação, né? E a gente fica preocupado com a nossa saúde, com a saúde de nossas famílias, a gente fica ansioso pensando, né, em que momento ou como, né, às vezes essa doença pode nos pegar, nos surpreender, ou às vezes os nossos entes queridos. Ficamos pensando, às vezes, como essa crise vai nos afetar, né, ou até quando ela vai nos afetar. Já faz algum tempo já, né? E parece que a gente vai se acostumando um pouco, mas ainda assim, de fato, a gente sofre, né? E é por isso que essa semana eu gostaria de trabalhar com os irmãos um texto que foi muito importante para mim num momento de sofrimento que eu tive na minha vida, né? Onde eu fiquei alguns dias internados, preocupado, sem saber exatamente o que era. Foi algo simples, no final das contas, relativamente simples, mas causou grande aflição até descobrirmos o que era e o tempo todo que eu fiquei internado. Perdemos um bebê, foi um momento difícil, e esse texto foi de grande valia, realmente trouxe conforto ao meu coração. E eu pude chegar à conclusão, e essa é a conclusão que eu quero chegar com os irmãos no final da semana, de que nós possamos olhar para esse texto, né, e então percebermos o quão frágeis nós somos, né, e o quanto nós dependemos do Senhor, né, que a gente deixe qualquer tipo de autossuficiência, autoconfiança, e que a gente deposite toda a nossa dependência, toda a nossa confiança somente em Deus, porque é dele que nós dependemos. E o texto que eu queria trabalhar hoje é 2 Coríntios 1:3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo, né, ele está colocando esse texto que Deus deve ser bendito, né, ele deve ser louvado, e isso em meio a um contexto de sofrimento. Mas quem é esse Deus, né, que é digno de ser bendito em meio ao sofrimento? A W. Pink ele disse assim que não se pode servir ou adorar a um Deus desconhecido nem depositar a sua confiança nele. Ou seja, se você não conhece a Deus, não tem como você adorá-lo, não tem como você louvá-lo, não tem nem como você confiar nele. É por isso que Paulo, então, conduzido pelo Espírito Santo, obviamente, né, faz questão de registrar, né, que esse Deus que é bendito, ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Né, como é importante nós lembrarmos, né, de atributos do nosso Deus em meio às adversidades da vida. E veja que Deus ele não é simplesmente misericordioso e consolador, né? Mas ele é o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda a consolação. As misericórdias e consolo, né, se originam nele, né? Misericórdias e consolos, né, Deus está sobre elas, sobre eles, né? Como então como é bom saber isso, e a gente então poder saber que em meio às adversidades, os momentos de sofrimento da vida, a gente pode então contar com Deus, né, o que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Saber disso então deve levar
o nosso coração a um grande louvor, né? Uma grande exaltação, uma grande bendição a esse Deus, a esse grande Deus, né? Que está cuidando da gente, que nos ama, que é bom, né? E tem bons propósitos para a nossa vida. Muitas vezes nós não somos capazes de louvar a Deus diante do sofrimento, e grande parte disso é por causa da nossa pecaminosidade, né? E a gente ou ainda não conhece a Deus tanto que nos dá segurança e nos motiva a louvá-lo, ou simplesmente, como disse, na nossa pecaminosidade a gente simplesmente esquece em meio aos problemas. É por isso que eu queria incentivar os irmãos, né, a não baixar a guarda, né, que a todo instante nós possamos estar com afinco, com dedicação, né, olhando para a palavra de Deus, buscando cada vez mais conhecê-lo, a fim de que, diante então das adversidades que a vida às vezes nos propõe, a gente saber muito bem o Deus que a gente crê, né, e sabendo muito bem quem tenho crido, a gente poder então louvar a esse Deus, independente da situação que a gente passe, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e esse Deus então é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus te abençoe nesse dia, né? Que seja de fato um excelente dia, que você possa provar das misericórdias e do consolo do nosso Senhor.